Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. No primeiro capítulo, nós vimos a preocupação de Paulo com esta igreja, que ele tanto amou, porque Paulo saiu dali de forma rápida, demorou pouco tempo, menos de 2 meses, em função de perseguições e tribulação que ele sofreu. E esta igreja continuou sofrendo perseguições. E Paulo ora para que essa igreja permaneça firme na fé, nos ensinamentos do Senhor Jesus. Mas essa igreja, houve algum boato, possivelmente alguma carta falsa, que dizia que Jesus tinha voltado, a segunda vinda de Jesus, que Paulo tinha explicado no capítulo 1, que Jesus voltaria uma segunda vez para levar a sua igreja, ou seja, ressuscitar todos os mortos e arrebatar a sua igreja. Então, havia um entendimento que Jesus tinha voltado, eles tinham ficado. E eles ficaram muito preocupados com isso, com essa ideia que Jesus já tinha voltado e que eles tinham ficado. Então, nesse capítulo 2, Paulo vai falar sobre isso, está vindo o Senhor. Ou seja, Paulo vai dizer que tem algumas coisas que têm que acontecer antes da segunda vinda de Jesus, que vai haver a revelação da apostasia e o homem da iniquidade vai surgir antes da segunda vinda de Jesus. Ele começa falando, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo agora vai falar o que acontecerá antes da segunda vinda de Jesus. Evidentemente que a segunda vinda de Jesus, ninguém sabe, só o próprio Jesus sabe o dia que ele vai voltar. De forma visível, audível, de forma rápida, como um relâmpago, e como um ladrão, que ninguém sabe o dia nem a hora que ele vai voltar. É assim que vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Mas ele mostra aqui algumas coisas que dão a ideia para nós do que vai acontecer antes disso. Ele diz o seguinte: a que não os demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. É aqui que Paulo está ressaltando que o dia do Senhor não chegou ainda. Que eles fiquem tranquilos, porque estavam perturbados, entendendo que Jesus tinha voltado e tinham ficado. E não é assim, irmãos. Quando Jesus voltar, os que ficaram vão ter grande sofrimento. Morte eterna. E ele vai, a partir do versículo 3, dizer: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Próximo da segunda vinda de Jesus, nós vamos ter o abandono da fé, a apostasia. O mundo vai deixar de crer em Jesus Cristo. O mundo vai abandonar a fé em Jesus Cristo. O mundo vai viver como se ele não existisse. Muitos não vão mais crer em Jesus Cristo. O amor vai esfriar de muitos. E aparecerá o filho da perdição, o homem da iniquidade. Nós estamos vivendo dentro do milênio apocalíptico. Nós estamos na última semana de Daniel. Esse milênio, ele vai entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E ele vai acontecer exatamente, esse homem da iniquidade, ele vai aparecer no final da primeira metade da semana de Daniel, na última semana de Daniel. Aparecerá este homem da iniquidade. Então,
Ele aqui está exortando a esses irmãos que fiquem tranquilos, porque o Senhor Jesus não voltou ainda. Ele vai dizer que esse homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Ou seja, essa figura do homem da iniquidade, do filho da perdição, ele vai ser, como Jesus é a encarnação de Deus, ele é a encarnação do diabo. Ele vai ser adorado por muitos. Muitos santuários vão agora ser usado para glorificar o nome desse maligno, desse homem da iniquidade. Isso vai acontecer. E quando este homem vier, nós vamos chamar isso do período da grande tribulação. É um período de muito sofrimento. E Jesus vai voltar exatamente no final da grande tribulação. Depois do aparecimento desse homem da iniquidade e do falso profeta, é que Jesus, depois desse período da grande tribulação, Jesus volta para arrebatar a sua igreja, ressuscitar todos os que morreram em Cristo, para estar com eles por toda a eternidade, novo céu e nova terra. Ele vai dizer, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Você pode estar dizendo, eu estive com vocês, falando sobre a segunda vinda de Jesus, como é que ia se dar. Fiquem tranquilos, que a segunda vinda de Jesus ainda não aconteceu. E agora sabeis que o que detém para que ele seja revelado somente a ocasião própria. Que ocasião própria é essa, irmãos? É que Jesus saberá. Satanás foi aprisionado na primeira vinda de Jesus. Ele está preso. Mas próximo à vinda de Jesus, ele será solto. E aí que vai, na realidade, aparecer o homem da iniquidade. Ou seja, no final da primeira metade da última semana de Daniel, ele será solto. E aí nós vamos ter um período de grande tribulação, de muito sofrimento. A igreja vai passar por uma grande tribulação, sim, vai estar dentro. Mas aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, que estão selados com o selo do Espírito Santo, eles não vão apostatar da fé. Esses vão se manter firmes na fé em Jesus Cristo. E vão ter a salvação e a vida eterna. Mas ele agora vai falar do caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós sabemos que já tivemos muitos anticristos na face da terra. Desde a primeira vinda de Jesus, e apareceram muitos, Nero, Domiciliano, e antes da primeira vinda de Jesus, no Império Babilônico, com Assírio, Medo-Persa, grego, romano, tivemos muitos anticristos. Mas a figura desse homem da iniquidade, o filho da perdição, é o último anticristo. É o anticristo apocalíptico. Esse que será o último. Mas o que detém a palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo pregada e muitos estão aceitando o evangelho de Jesus Cristo. Mas só o próprio Jesus sabe o último a ser salvo, o último a ser convencido do pecado. E é nesse momento que ele soltará o Satanás e ele será, o anticristo será a encarnação de Satanás. E aí vamos ter esse período de grande tribulação em toda a face da terra. Mas ele vai dizer agora a partir do versículo 8. Então, será de fato revelado o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, depois desse período de grande tribulação, Jesus voltará no final. E aqui o fato de Jesus matar com o sopro da sua boca está dizendo do poder de Cristo para colocar
esse homem da iniquidade no lago de fogo, que é a segunda morte. O poder de Jesus, ou seja, a facilidade que Jesus tem para dominar, porque ele é o criador de todas as coisas, ele tem um domínio sobre tudo. Ele tem a chave de tudo. Ora, o aparecimento do ímpio é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O aparecimento do ímpio é segundo a eficácia de Satanás. Nós sabemos que ele está preso, mas antes da segunda vinda de Jesus, ele vai ser solto. E aí ele vai ter poderes dados pelo próprio Deus, porque ele vai ser solto. Ele vai ter os restaurados poderes que ele tinha antes da primeira vinda de Jesus. E vai realizar poderes e prodígios de mentira. Porque sabemos que Satanás é o pai da mentira. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para isso, enquanto Jesus veio para que nós tenhamos vida abundante e vida eterna. Ele vai dizer no versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus estava sendo pregada naquela igreja, como nos dias de hoje. Mas muitos estão valorizando ainda hoje o valor temporal. Fama, poder, riqueza. Não aceitam o evangelho de Cristo porque requer renúncia, obediência. Não estão preocupados com o valor eterno. E a palavra de Deus diz que tem que plantar tesouro no céu, onde a ferrugem e a traça não corroem. Mas poucos estão preocupados com o valor eterno. E muitos com o valor temporal. É por isso que ele fala que todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Aqueles que não querem saber da verdade. Jesus veio para os seus, eles rejeitaram. E esses que rejeitarem a palavra de Deus, que rejeitaram o evangelho de Cristo, por isso que tem vaso de ira e vaso de misericórdia. Vaso de ira para aqueles que não aceitaram a palavra de Deus. E vaso de misericórdia para aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Mas, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esses que colocaram o valor temporal acima do valor eterno, eles vão ter uma grande surpresa após a morte, porque sabemos que após a morte segue o juízo. Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer, ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. Então, assim que morremos, só levamos a nossa alma. Ou ela vai já para o altar de Deus, no paraíso, ou vai para um lugar de sofrimento eterno. É isso que acontece. Mas ele vai agora, a partir do versículo 13, Paulo vai falar da ação de graças e exortação. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. O que Paulo está falando aqui? É que antes da fundação do mundo, pela sua presciência, pela sua onisciência, Deus já sabia aqueles que iam colocar a fé em Jesus Cristo. Os que iam ser regenerados, justificados, que iam se tornar filhos de Deus por adoção e que iam, num processo de santificação, até o final das suas vidas, iam perseverar. Então, esses são os eleitos de Deus. E antes da fundação do mundo, ele já escolheu e já colocou o seu nome no livro da vida para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. É assim que funciona. Os eleitos de Deus são esses que colocaram a fé em Jesus Cristo e perseveraram até o fim das suas vidas. E ele já sabia pela sua presciência e colocou o nome no livro da vida. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós sabemos que tudo começa com a palavra de Deus. É por isso que quando Jesus esteve entre nós, ele proclamou que nós devemos fazer o ID, pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque tudo começa com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ilumina a nossa mente, para que o Espírito de Deus venha nos convencer do pecado. É a palavra de Deus e o Espírito Santo que produz no homem o novo nascimento. E a partir do novo nascimento, da regeneração, é que nós passamos a ter fé e nos arrepender. Ou seja, há a responsabilidade humana na salvação, sim, porque fé e arrependimento são atos livres do homem. Mas ele vai dizer ainda, assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardar as tradições que vos foram ensinados, seja por palavra, seja por esta epístola nossa. Ou seja, ele aqui está agradecendo a esta igreja por permanecer firmes e guardar a tradição, aquilo que já a palavra é escrita, e também pelos ensinamentos da palavra, através também dessa epístola que ele escreveu. Ele vai concluir este capítulo dizendo, ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. A maior esperança nossa do convertido, do salvo, é um dia estar com Jesus por toda a eternidade. A nossa maior esperança, nossos irmãos, é um dia estar com Ele por toda a eternidade, no novo céu, nova terra. Não tem nada maior do que isso. A maior glória de um homem se constitui em conhecer a Deus. Todo o nosso trabalho aqui na terra, o valor temporal, isso tudo vai ficar. Então temos que ter o cuidado com o valor eterno, com a nossa salvação, porque só levamos a nossa alma quando morremos. Então ele vai dizer aqui que ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Sem a graça de Jesus, ninguém salvaria. Graça é um favor imerecido. Graça é o fundamento da salvação, é a causa da nossa salvação. Sem a morte de Jesus, ninguém salvaria. Jesus veio para nos religar com Deus, para que nós todos tivéssemos a oportunidade de ter salvação em vida eterna. Aqueles que colocar fé em Jesus vão ter salvação em vida eterna. Ele conclui dizendo, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ou seja, vocês permaneçam firmes, permaneçam perseverantes na fé, perseverem até o fim, porque a recompensa vocês terão, que é um dia estar na glória com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe sempre.